Amém? Amada igreja, sente a paz do Senhor Jesus. Amém. Quem tem esta paz linda aí, faz com a tua mão um ato de fé. É a ordem de Jesus, é ou não é? Aleluia, o homem sem fé é impossível agradar a Deus. É ou não é? Quem tem a fé aí? Quem tem? Aleluia, minha esposa queria pregar, mas eu simulei porque ela foi atacadão, pagou carreira, fez bom, chegou agora corrido, né? Então, não tem, é nós dois que vamos fazer essa campanha aqui. Falei para ela, nós dois. Quem crê na bênção, quem crê na tua vitória? Amém. Aleluia, Jesus é bom para conosco. Aleluia, o relógio está certo, né, meus irmãos? 8 horas, né? Então, recebemos a ordem, né, que é 8h30, lá em 9. Mas tem que obedecer. Tem que obedecer. Aleluia. E nós vamos cumprir sim, por que não? Mas sabemos, meus irmãos, que tudo depende de nós. Tudo depende de nós. A escolha é minha e é sua. A escolha. Então convém o homem escolher. Aleluia. Você escolheu o bem ou o mal, aí é com você. Porque Jesus já fez a sua parte. Jesus já fez tudo ou não? Abre as vossas Bíblias no livro de Romanos, capítulo, aleluia, capítulo 14, aleluia, 14, isto mesmo, e 17, 14 e 17, livro de Romanos, aleluia, no capítulo 14 e verso 17. Já falei no primeiro dia, sem pensar, sem imaginar, foi o que Deus nos concedeu. Então, se já falei do reino, então vamos frisar sobre mais o reino, meus irmãos, para nós entender, aleluia, o significado que Jesus queria, aleluia, para conosco, que nós pudéssemos, aleluia, desfrutar do reino de Cristo. Quem quer aprender, quem quer desfrutar do reino de Cristo, quem quer viver, quem quer desfrutar, livro de Romanos capítulo 14, versículo 17, quem encontrou, diga glória a Deus. Quem não encontrou, mas espera, para nós aprender, meus irmãos, que muitas das vezes nós achar não é correto, eu acho, eu penso. Não, meus irmãos, é o que está escrito dentro das Escrituras Sagradas. É o que nós podemos acreditar, para que nós podemos confiar em Deus. Aleluia, tem que estar enquadrado na sua palavra. Aleluia. Livro de Romanos, capítulo 14, versículo 17. Podemos ler sim ou não? Sim. Muito conhecido, muito conhecido. Aleluia. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Porque quem nisto serve a Cristo é agradável a Deus, aleluia, aceito aos homens, e sigamos, pois, as coisas que, aleluia, servem para a paz e para a edificação de um para com o outro. Aleluia. Amém? Somente aqui. Diga comigo, meu Deus. Diga, meu Pai. Diga, eu creio na tua palavra. Em nome de Jesus. Pode tomar seus assentos e aplausos a Cristo. Ele merece. Então, daqui, meus irmãos, uma palavra de ânimo, uma palavra de fé para meus irmãos.
Aleluia. Porque muitas das vezes, meus irmãos, muitas das vezes nós achamos, eu não falei agora, não é. Nós achamos que é certo e não é certo. Quem está entendendo? Nós achamos que estamos, como dizem, estamos corretos e não estamos corretos. E Deus não é Deus de confusão. Deus é Deus de paz, é Deus de justiça, é Deus de alegria. Infelizmente, nós temos visto nos nossos dias, nos nossos meios hoje, nós temos visto coisas estranhas, coisas diferentes, meus irmãos, para que nós aprendemos através dessa palavra, aleluia, de experiência, também, experiência, nós aprendemos no Senhor. E nós tem motivo, meus irmãos, que todo mundo tem um papai, tem uma mamãe, tem um vovô, tem uma vovó, tem um tio, tem uma titia. Tem ou não tem? Todo mundo tem. E por que nós não aprendemos o que o próprio Deus quer que aprendamos? É obediência, meus irmãos. Obediência. E nós temos visto no nosso dia, no nosso meio, as pessoas não têm mais, aleluia, sido abençoadas pelo fato de não querer ser obediente. Ele não quer ser obediente e não recebe bênção, meus irmãos. Para que nós podemos ser abençoados, nós temos que ser, aleluia, obediente. Obediente é tudo, meus irmãos. É a palavra de Deus que nos afirma. É mandamento de Deus. Quem está entendendo? É mandamento, meus irmãos. A Bíblia diz que a pessoa que, ou o filho que não obedece pai e mãe, a Bíblia diz que Deus, o que diz? Diminui o dia de vida dele na terra. Está na Bíblia, registrado, é mandamento. Aquele que honra pai e mãe, Deus acrescenta, olha a bênção, acrescenta o dia dele de vida na terra. É aqui no reino, para gozar, viver aqui. Mas muitas das vezes a pessoa aprende errado, aprende a ser bruto, não é? Desobediente, meus irmãos. Hoje está acima, não dá nem para assustar mais. Em geral, eu não estou pregando aqui que eu não conheço, muito pouco, mas está em geral, as pessoas não querem mais obedecer a ninguém. Sabe o que é? Ninguém. Quando é falar ninguém, é ninguém. Nem a palavra, nem sua submissão, ninguém, nem pai, nem mãe, nem ninguém. Você vê, hoje as pessoas estão acima, eles querem ser usados, querem ser abençoados, querem mídia, querem fama, mas não quer ser submisso a ninguém, não quer ser submisso a ninguém. A pessoa vem no dia que quer, ele não quer obedecer a ninguém, e sai ainda dizendo, bravo, zangado, que está certo ainda, está certo, né? E eu não aprendi, pelo tempo de casa que eu tenho, aleluia, no evangélico, eu tenho mais ou menos chegando aos meus 30 anos, eu sempre tive comunhão com o meu superior, com o meu pastor. Isso é para Deus. Sempre eu tive esta comunhão. Se é para ter comunhão, aleluia, com a igreja, se é para ter comunhão com o teu lar, com a tua casa, com a tua família, e principalmente com o meu superior, é ou não é? Eu tenho que, não é feio, meus irmãos, eu dar uma satisfação, eu dizer ele justificar a palavra, justificar. Irmão, não deu, está tudo ok, meus queridos, não deu, mas nós está acima, as pessoas querem fazer o que querem, aí quando acabar, querem ver ao céu aberto, querem viver reino, querem ser abençoados, meus irmãos. Está aqui a palavra dizendo, porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é justiça e paz e alegria no Espírito Santo de Deus. No Espírito Santo de Deus. Jesus estava deixando bem claro que o reino de Deus aqui na terra não é comida e nem bebida, não. A primeira palavra é justiça e paz e alegria. Quem está me entendendo? Como eu preguei já segunda-feira, e a gente infelizmente tem visto as pessoas de caras baixas, né?
oprimido, zangado, não quer isso, como diz, tem uma palavra segura, meus irmãos. É que Deus quer, é o que Deus quer que nós podemos viver esse evangelho, que você entenda, ou viver a doutrina, o evangelho, o reino, é confiança em Deus. O que Paulo chegou a dizer? Nada não me separará do amor de Deus, é nada, você entendeu? Nada. Eu posso até citar aqui um pouco, ele dizendo que é nada. Se eu voltar aqui um pouco 9, ele diz que é nada, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, e nem os principados, e nem as potestades, e nem o presente, e nem o porvir, e nem as alturas, e nem a profundidade, e nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É nada, você entendeu? É o que Deus quer de mim, de você, uma palavra de confiança, sim ou não? Palavra amiga, palavra de aleluia, que eu acredito neste evangelho, eu acredito nesta palavra, eu confio em Deus. Quem confia em Deus aí? Quem confia em Deus aí? E se Jesus fazer um teste com você, se Deus te provar, se Deus fazer um teste com você, Jesus testou seus discípulos, Jesus testou seus apóstolos, seus seguidores, ele testou ele. Você sabia que Jesus Nazareno, aleluia, estava aqui vivendo e com seus discípulos, seus apóstolos, e ele estava num barco nas ondas do mar, no meio do mar, estava dentro de um barco com seus discípulos, e Jesus testou ele, Jesus testou seus discípulos, a fé dele, para ver se eles confiavam, aleluia, em Jesus. Esse eles confiavam em Jesus, porque ele andava toda hora vendo tudo ali com ele. Então fazer um teste com ele. Jesus dentro daquele barco, aleluia, Jesus permitiu a sonda, ao vento, foi ou não foi? Assoprar aquele barco, e Jesus fingiu que estava dormindo mesmo, vou sentar ele, aleluia, para ver qual é a atitude. É o que Deus quer de mim e de você, atitude, ação, aleluia, atitude e ação. Experimentou qual foi a atitude dele, a ação dele? Disse perfeito, não te confiaram em Deus, em Jesus, não confiou não, cadê as armas, as minhas armas, cadê o poder dele, é ou não é? Cadê o poder, cadê o sangue dele, é ou não é? Cadê? E aí o discípulo então em desespero, e aleluia, pensou que ia morrer todo mundo, e gritar e assombrado, e foram lá acordar Jesus, e Jesus repreendeu ou não repreendeu? Jesus repreendeu. Oh, homem de pouca fé, eu pensei que tinha fé, uma palavra bem pequena, tanto tenho pregado sobre a confiança em Deus, da fé, e ele não tem, aleluia, só levantou a mão, aleluia, calma, vem, abundância, na hora, né? É simples, né? Ele não deixou isso para nós hoje, deixou ou não deixou? Ele disse, eis que eu dou poder à minha igreja, poder, eis que eu dou poder à minha igreja, aleluia, para nós ter poder dele, é para nós dizer agora, vem, calma, a dor de cabeça, a enfermidade, a doença, aleluia, tudo que vier tipo do mal, é só levantar a mão e falar em nome dele, é em nome dele. Ele não mesmo disse que em meu nome expulsarei quem demônio, não é? Em meu nome os leprosos serão limpos, em meu nome os mortos ressuscitarão, os paralíticos andarão, mas é em nome de Cristo, não é? Em nome dele. Mas existe umas minas detalhes nos espíritos aí que não deixa. Ronglória. Vocês sabem o que é ronglória lá que fica assim? Deixa, não deixa, irmão. Paulo, por que Paulo tinha um espinho na carne? Todo mundo sabe. Paulo era bufetado toda hora, porque Jesus queria ele vaso especial, vaso de honra, para ele não largar o trilho, para ele não desanimar. Aleluia. E ele era bufetado ali pelos inimigos, porque Jesus disse na sua palavra, Paulo, o que tu ainda quer mais?
que isto. Abasta a minha graça, te basta. Quem tem a graça, quem tem o reino, ele tem tudo, meus irmãos. Tem ou não tem? Tem tudo. Quem tem Jesus tem tudo. Aleluia. Tem confiança, tem ou não tem? Tem fé em Deus, tem palavra amiga, tem ou não tem? Não tem palavra de derrota não, para andar dizendo, não, é desanimado. Não, Paulo firmou. Paulo começou e terminou. Paulo dizendo aqui, irmão, nada me separará do amor de Deus. É nada, meus irmãos. Paulo foi um homem exemplado que deixou um exemplo hoje para o evangelho, para a igreja dele, para que nós podemos desvazia da vanglória. Não fica achando que é nada, não. É por isso que não funciona a coisa. É só, e tem que aprender de Cristo. Porque tem pessoa que, Paulo disse que aprendeu, tem gente que até hoje não aprendeu. Ele disse, eu aprendi porque não é toda hora que Deus, não é obrigado Deus usar ele em qualquer vaso, qualquer coisa que quer não. Então ele aprendeu. Quando eu penso que eu estou forte, aí eu estou fraco. Ele aprendeu ou não aprendeu? Aí eu penso que estou forte, eu estou fraco, mas por isso não há motivo para me desanimar e para mim, né, e acusar Deus. Não, e tem gente assim, irmão, ele quer que Deus apare todo instante, toda hora, e fica aí querendo, sabe, acusar Deus ainda, acusar Deus. Não, irmão, nós temos que aprender. Paulo disse, eu aprendi no Senhor, eu aprendi a ter falta de mantimento, eu passei necessidade. Ele passou por isso, ele aprendeu, tem abundância, não é? Deus operar tremendamente, e Deus não querer fazer nada, e ele aprendeu no Senhor, apanhar, levar bufetada, não é? Calúnia, ser preso, cadeia, não é? E hoje, cadê a igreja? A igreja está aprendendo alguma coisa, e hoje está aprendendo no Senhor? Menos tem uma alegria, tem justiça, meus irmãos, para que nós podemos dizer para Deus na palavra que eu estou vivendo o reino de Deus. Mas porque o reino de Deus é o quê? Não é comida e nem é bebida. Não é. Isso aí é fora parte. Nós temos que gozar do bem, da alegria, do comer, mas o reino de Deus não é isso. Ele está ensinando que é o quê? Justiça e paz e alegria. Tem que ter alegria. E está me entendendo? Tem que ter paz e alegria no Espírito Santo. Nós temos que ser felizes. Nós temos que ser alegres. Não é? Nós temos que ter, aleluia, Deus na nossa vida. Porque quem tem Deus, ele é, aleluia, ele não é medroso, ele não é derrotado. Ele não é derrotado e nem é assombrado. Porque hoje em dia, quando vigiar, os crentes estão tudo assim, sabe? Medroso, assombrado e acha que é normal. Não é. Porque Paulo, é pesado. Quem tá preparado aí aqui agora, minha esposa, põe de pé aí, dizer, para Deus dizer, você vai partir amanhã, você vai morrer amanhã. Quem está preparado? E esses homens de Deus que tem Deus estava, né? Paulo não sabe. Disse, vós que vê meu rosto aqui, não verei mais. Não verei mais. Paulo sabia que logo ele estava partindo. Não é? Então, irmão, Paulo, ele afirmou que ele aprendeu do Senhor, irmão. É isso que nós temos hoje, entender esta palavra, meus irmãos. Como é que eu estou vivendo este reino? Como é que eu estou, aleluia, desfrutando da justiça de Deus, da paz de Deus, da alegria de Deus, da palavra de Deus, como você entenda, da doutrina de Deus? Como é que eu estou enquadrado mesmo? Como é que eu estou? Te pergunta a si mesmo. Olha pelo retrovisor da vida, olha para trás, aleluia, para ver como é que está o meu andamento. Será que eu estou sendo, aleluia, eu estou firme ou não? Eu estou
mulher não segura caráter de homem, não. É para homem, que é um caráter de homem, fidelidade de homem. Deus deixou para a igreja. Você pode sim dizer: está na tua mão e está na minha mão. É ou não é? Eu vou pegar essa igreja para me tocar ela em nome de Jesus, na humildade. Você vai entregar, dá o que você quiser. Mas a gente está vendo no dia de hoje, as pessoas têm entregado a responsabilidade na obra de Deus e por nada, não, Madonna, não, qualquer uma fofoca tira da mão dele, qualquer coisinha já entreguei, já não é mais isso, não é mais aquilo que eu queria, não é mais o que eu pensei, não quero mais, não é? Menino do buchão, menino zangado, qualquer coisinha, não quero mais, não é? Não, irmão, aleluia. Paulo chegou a dizer que ele foi menino, as coisas de menino era de menino, mas as coisas de homem é de homem. Então ele foi menino, mas hoje ele é homem. Nós temos que ter maturidade cristã bíblica. Nós temos que ter maturidade. Quem está me entendendo? Quem tem a maturidade cristã bíblica aí? Quem é maturo aí? Ou é maturi? Maturi é aquela coisinha lá, qualquer coisinha está lá na criança zangada e não quer mais. Não vou mais fazer não. Eu não quero. É muita coisa, muita coisa. Não é não, irmão. É que para você ser aprovado por Cristo, por Jesus Cristo, Ele vai te provar, Ele vai te testar. Vai te testar. Para ver. E quem te falou que foi fácil servir a Deus? Principalmente tocar, aleluia, tocar o rebanho de Deus. Cuidar do povo, da obra dele. Quem foi que falou que foi fácil? Nunca foi. Se não tiver humildade e amor, meu querido, esquece. Amor. Se você não tiver amor, não é tudo. Foi a pergunta que Jesus falou para Pedro. Jesus querendo saber, Jesus não conhecia Pedro. Conhecia ou não conhecia? Todo mundo conhecia. Disse, nenhum era liberto, nenhum era convertido. Nenhum era convertido, discípulo. Os apóstolos, seguidor dele. Nenhum era convertido. E Jesus sabia tudo ali. Barulhento, é sanguinho. Pedro era sanguinho, barulhento. Só faz zoar. Mas ele reconhecia, chorava. E Jesus falou com ele. Jesus falou para Pedro. Pedro, hoje ainda, tu vai me negar. Eu duvido. Duvido. Eu, só possível, eu morro junto. Vou morrer. Não, eu estou te dizendo que é hoje, é eu, Jesus Cristo. Eu estou falando, tu vai me negar hoje. Não, vai me negar. Antes que o galo cante 3 vezes, tu vai me negar. E negou. Mas ele aprendeu. Pedro aprendeu. Ele chorou amargamente, ele chorou, se arrependeu, entendeu? Negou bonito. Esse miserável aí, esse engraçado aí, esse alma aí, porque, irmão, nós falar coisa que não sabe, não pensa, pensando que na hora da coisa séria, a Paulo dizia que corria esse perigo todos os instantes. Por que ele negou? Porque as pessoas que levaram Cristo para matar, para crucificar, para chicotar, a profetada empurrando na brutalidade, e viu ele junto lá também, seguindo de longe, diz as tuas palavras e denuncia que tu também, entendeu? É um dele. Aí foi que ele, para sofrer, para morrer, negou. Mas eu quero dizer, a segunda vez que Jesus chegou para ele e perguntou para ele, ele aprendeu. Jesus chegou para Pedro e disse, Pedro, tu me ama. Aí, o que Pedro respondeu? Ele pensou, ele disse, tu sabes. Tu sabe, eu não vou cair nessa, eu aprendi. Tu sabe. Então Jesus disse, então Pedro, apacenta as minhas ovelhas e os meus cordeirinhos. Aleluia! Glória a Deus! Então foi a segunda palavra que quando Jesus falou para Pedro, porque se nós não temos este amor, o amor, nós não serve para fazer nada para Cristo não. Porque Ele nos amou de tal forma, de tal maneira, que o próprio Deus deu o seu único Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna.
Então é com sofrimento, com amor mesmo em tudo, principalmente na obra, porque não é fácil, meus irmãos. Não é fácil. Para amar o próximo, a gente quer fazer tudo por ele, mas não agrada. Mas nós vamos querer ser melhor do que Jesus? Não. Jesus não agradou? Sim ou não? Ele não agradou todo e nós vamos agradar? Então nós temos o quê? Essa sabedoria. Porque a palavra de Deus afirma o tolo e o sábio. É ou não é? O tolo é aí, para ele não faz. Mas a pessoa sábio, ele está enxergando, como diz, visão de águia, o além, o perigo, distância longe, é visão de águia. Ele enxerga, não é o presente, é o invisível. É isso que a pessoa que está, aleluia, tem sabedoria, é sábio. Ele já está vivendo ao além. É o além, não é aqui não. A pessoa que está aqui vendo só o que está vendo, então não, é para ver as coisas, o além, é a sabedoria. Vai ter essa sabedoria. Meu Deus, eu sei que nós vamos lidar com gente de toda maneira. Vai chegar gente aqui que vai jogar a chave na sua mão, o seu carro não quero mais. Outro vai dizer, nem vem da igreja, e depois quando vem está bravo, e aí você vai fazer o quê? Vai fazer o quê? É ou não é? Quem está me entendendo? E para Deus aprovar, para Deus nos aprovar, aleluia, qualquer líder, qualquer pastor, e aí? Tem 3 colocações, 3 qualidades, aleluia, para que nós seja aprovado um pastor que seja, esquece, pastor é pesado, líder, um grande líder de Deus. Então, na obra de Deus, nós temos que ter 3 qualidades de um líder. Eu não vou amar pastor, não, que é pesado, de um líder de Deus. Então, ele tem que ser o quê? Um líder de Deus, para chamar pastor, ele tem que ter essa qualidade de ser o quê? Palhaço. Ser um palhaço. Ele tem que ser palhaço para poder dar certo. A outra coisa tem que ser o quê? Tapete. Tapete. Para ser de Deus. Para ser de Deus. Para ser de Deus ele tem que ter a terceira. Leão. Leão. Se você pensar que ser só palhaço, não é de Deus. Se é só tapete, não é de Deus não. Mas tem que ser leão.